Olá e boas-vindas a quem nos ouve para mais um Mergulho Profundo. É excelente ter a companhia da nossa audiência hoje, porque a pauta entra na verdadeira casa de máquinas do mundo dos negócios. Uhum. E, claro, das nossas relações cotidianas também. Nós vamos dissecar o material denso, fascinante de direito sobre a responsabilidade civil contratual. É um tema de peso, com certeza. Muito. E para quem já acompanha o tema, a gente sabe que não estamos falando apenas de assinar um papel e cumprir uma promessa. Tipo, não é só isso. Não, não é. A nossa missão hoje é justamente traduzir esse juridiquês todo em conhecimento prático. Porque, afinal, acordos são feitos e quebrados todos os dias, né? Estamos falando sobre alocação de risco, sobre quem absorve o impacto financeiro quando a realidade atropela o planejamento e sobre como o sistema jurídico tenta consertar o que foi quebrado. Se conectarmos isso ao cenário geral, percebemos que o arcabouço da responsabilidade contratual não foi desenhado para ser um instrumento de vingança, sabe? Ou de punição moral. Sim, faz sentido. O objetivo central do sistema é a manutenção da arquitetura da confiança na sociedade e no mercado. A lógica jurídica opera sobre o princípio da restituição integral. Restituição integral, tá. Exato. Ou seja, quando uma norma contratual é violada, o maquinário legal não quer apenas aplicar um castigo genérico ao inadimplente. O esforço é quase um exercício de viagem no tempo. A lei tenta reposicionar o patrimônio da parte lesada exatamente no ponto em que estaria se a quebra da obrigação nunca tivesse ocorrido. Nossa, é uma engenharia financeira e social extremamente complexa se a gente parar para pensar. Totalmente. Certo, vamos desempacotar isso. O ponto de partida dessa engenharia toda é o inadimplemento puro e simples, né? Uhum. O famoso calote ou a falha. Isso. A doutrina estabelece que o inadimplemento é o simples não cumprimento da prestação na forma que foi estabelecida. E aqui a gente entra na regra de ouro, o artigo 389 do Código Civil. O terror de quem não cumpre contrato. Exatamente. Essa regra deixa claro que o devedor não sai da história ileso só devolvendo o valor original. Cria-se um efeito cascata pesado. Ele deve responder por perdas e danos, juros, atualização monetária, segundo índices oficiais e até honorários advocatícios. O custo da falha cresce exponencialmente. E a grande complexidade operacional reside justamente nessa rubrica de perdas e danos. O texto menciona isso, e o legislador dividiu esse conceito de uma forma que parece super simples na teoria, mas que é um verdadeiro campo de batalha na prática judicial. Como assim? Bom, essas perdas e danos se dividem basicamente em duas frentes. Temos os danos emergentes, que representam a diminuição efetiva e imediata do patrimônio. É o que efetivamente se perdeu, o rumbo direto. Tipo, se uma transportadora tombar um caminhão cheio de eletrônicos, o valor daquela carga que foi destruída é o dano emergente. Perfeito. Esse é o dano emergente. Mas o contraponto a isso, e onde a discussão realmente esquenta nos tribunais, são os lucros cessantes. Exato, porque os lucros cessantes lidam com a frustração do futuro. É o que se deixou de ganhar. Uhum. A lei define isso como aquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar. E a palavra-chave aí é razoavelmente. Porque provar o dano emergente é uma questão de mostrar a nota fiscal, né? Isso mostrar a nota, o recibo. Agora, provar o lucro cessante exige desenhar um cenário hipotético crível. Se um maquinário industrial não é entregue no prazo, a empresa lesada precisa demonstrar o quanto teria faturado se a máquina estivesse operando. Não é adivinhação, é um cálculo estrito de probabilidade. Certo, mas tem alguma válvula de escape? Quero dizer, o devedor sempre paga a conta, não importa o que aconteça? Não há limites para essa cobrança. O sistema jurídico reconhece que existem forças que simplesmente aniquilam a capacidade humana de cumprir acordos. O devedor não responde se o descumprimento ocorrer por causa fortuito ou força maior. A pandemia, por exemplo. O maior laboratório global desse conceito. Eventos imprevisíveis ou cujos efeitos eram impossíveis de evitar. Mas atenção, o texto é muito claro ao dizer que o ônus da prova de que isso aconteceu é do próprio devedor. Ah, então declarar força maior não é um passe livre automático. A balança pende contra quem descumpre o contrato. Fortemente. A parte que sofreu o dano não precisa provar que o outro foi negligente, basta apontar para o contrato.
Cabe a quem falhou reunir laudos, provar que foi obra do acaso e que não havia alternativa. Essa é a presunção de culpa. Provar um caso fortuito exige demonstrar o nexo de causalidade absoluto entre o evento e a impossibilidade da entrega. É um nível de exigência altíssimo. E como litigar sobre lucros cessantes e tentar derrubar defesas de força maior pode levar anos, a gente tem um atalho, não é? A cláusula penal. Exatamente. O famoso atalho da cláusula penal. É uma forma fantástica das partes pactuarem previamente a indenização. Elas pré-liquidam os danos para casos de mora, que é o atraso, ou para o inadimplemento absoluto. Isso economiza um tempo absurdo e evita disputas futuras. Você já coloca uma etiqueta de preço no pior cenário. Enxuga a discussão judicial e devolve a previsibilidade para o caixa da empresa. Bom aqui é que fica realmente interessante. O material traz uma palavra curiosa, aquiliana. A responsabilidade extracontratual. E eu queria comparar isso com a contratual que estávamos discutindo. Excelente ponto. O grande duelo. Responsabilidade contratual contra aquiliana. A distinção não é só teórica, ela muda totalmente o jogo prático. E a tabela do texto detalha isso muito bem, começando pela fonte do dever e o vínculo. Sim, na contratual, viola-se o dever de adimplir uma prestação de um negócio jurídico, ou seja, exige um vínculo prévio entre as partes. Vocês sentaram e assinaram algo. Já na aquiliana, viola-se um dever geral do direito ou da lei. É obrigação negativa de não lesar alguém. Não há vínculo anterior entre o lesionado e o lesionante. Para quem nos ouve visualizar, é como a diferença entre quebrar um contrato de aluguel, onde você já tem uma relação com o proprietário, versus bater no carro de um desconhecido no meio da rua. Analogia perfeita. No acidente de trânsito, o dever violado é o de dirigir com cuidado imposto pela lei a todos, e não por um contrato específico. E essa diferença reflete no ponto crucial de tudo isso, o jogo do ônus da prova. Esse é o grande destaque. A diferença prática que define quem ganha e quem perde a ação. Na responsabilidade contratual, como vimos, a culpa é presumida. Cabe ao devedor suar a camisa para provar que não teve culpa, ou que houve uma excludente. Mas na aquiliana, O cenário vira de cabeça para baixo. A culpa deve ser provada pela vítima. uau! A vítima que sofreu o dano do desconhecido na rua é quem tem que provar a negligência ou imprudência do outro? Salvo nos casos específicos de responsabilidade objetiva, definidos em lei, sim. A regra geral é que a vítima carrega o fardo probatório. É uma montanha íngreme para escalar. E tem um último detalhe na tabela sobre a capacidade, como a lei trata um menor puber, por exemplo, nas duas situações. Na contratual, o menor puber só se vincula se for devidamente assistido. A lei blinda a inexperiência dele. Se ele assinar um contrato sozinho e não cumprir, não pode ser responsabilizado da mesma forma. Mas e se ele bater o carro? Na responsabilidade aquiliana. Aí a blindagem cai bastante. Na aquiliana, o patrimônio do incapaz pode responder de forma subsidiária pelos danos. Se os pais não tiverem como pagar a reparação, os bens do jovem podem ser acionados para não deixar a vítima desamparada. É uma escolha moral forte do sistema. Incrível. Mas isso nos leva a uma surpresa da linha do tempo. Os fantasmas do contrato. Os fantasmas do contrato, gosto desse termo. Porque a gente imagina que se o contrato nem foi assinado ainda, ou se já acabou, a responsabilidade não existe. Mas o texto diz que sim, guiada pela boa-fé objetiva em todas as fases. Antes, durante e depois. O que é fascinante aqui é entender que a boa-fé objetiva não é uma intenção na cabeça da pessoa, não é sobre ser bonzinho. É um padrão de conduta ética e leal. E na fase pré-contratual, antes da assinatura, nós temos dois cenários que geram muita dor de cabeça. Vamos ao primeiro. A recusa de contratar. Em certos mercados, a recusa injustificada de vender bens ou prestar serviços pode ser vista como abuso de direito e desvio de finalidade. Você não pode boicotar alguém no mercado sem motivo legal. E o segundo cenário é a quebra das negociações preliminares. A famosa culpa em contrarrendo. Exato. Isso ocorre quando uma parte rompe injustificadamente as tratativas, após criar na outra a legítima expectativa de fechar o negócio. E isso causa prejuízos reais, né?
Imagina uma startup que passa meses em auditoria com uma grande corporação, gasta dinheiro com consultores, recusa outros investidores e, no último minuto, a corporação simplesmente some da mesa sem motivo. Perfeito. A corporação não vai pagar o lucro que a startup teria com o contrato, porque o contrato nunca existiu, mas ela tem que reparar os custos afundados e despesas. Isso protege quem investiu tempo e dinheiro na negociação confiando na outra parte. E agora, passando para a vida após o fim do contrato, a fase pós-contratual, o papel foi rasgado, o serviço foi entregue, a nota foi paga, acabou. Na verdade, não. Mesmo extintos, as partes mantêm os chamados deveres anexos, como lealdade e segredo. É o dever de reserva. Exatamente. As partes devem omitir condutas que tirem da outra as vantagens obtidas ou que revelem fatos que só conheceram devido à intimidade do contrato. Então, se eu contrato uma empresa de TI hoje e o contrato acaba amanhã, essa empresa não pode pegar a arquitetura de dados que conheceu lá dentro e usar para ajudar um concorrente meu no mês seguinte? De forma alguma. O contrato financeiro acabou, mas o dever de reserva, a lealdade, ética, continua blindando aquela informação. Então, o que tudo isso significa na prática? Fazendo uma recapitulação rápida para quem nos ouve, nós vimos a regra de ouro do artigo 389, que traz perdas, danos e lucros cessantes. Sim, o peso do inadimplemento. Vimos também a enorme vantagem de ter a culpa presumida com a inversão do ônus da prova no ambiente contratual, especialmente quando comparamos com o terreno árduo da responsabilidade aquiliana. Onde a vítima tem que provar a culpa do ofensor. E, por fim, vimos a onipresença da boa-fé objetiva, regulando o comportamento antes mesmo da assinatura e muito depois do fim do contrato. O valor prático disso tudo é imenso. Entender essas regras transforma completamente a maneira como observamos acordos no dia a dia. Mostra que a lei valoriza a palavra dada, o planejamento e a lealdade contínua. Deixa de ser só sobre achar brecha para não pagar e passa a ser sobre mitigar riscos e manter a coerência no mercado. Isso levanta uma questão importante que eu queria deixar para a reflexão de hoje. Por favor. Se os deveres anexos de lealdade e o dever de reserva continuam existindo mesmo após a extinção formal do contrato, até que ponto, na prática, um contrato realmente termina? Boa pergunta. No mercado movido a dados e estratégias confidenciais, será que as obrigações e as intimidades comerciais que assumimos hoje moldam invisivelmente todas as nossas relações futuras para sempre? Fica a provocação sobre o verdadeiro ciclo de vida da nossa palavra. Fica aí uma provocação de peso para quem nos ouve pensar a respeito do rastro ético que a gente deixa no mercado. É uma quebra de paradigma mesmo. E com essa excelente reflexão, agradecemos muito a quem acompanhou este nosso mergulho profundo pelas engrenagens da responsabilidade contratual. Continuem curiosos, continuem investigando as regras do jogo e até a próxima análise de impacto. Tchau, tchau.